Olá, alunos do oitavo ano, como vai vocês? Tudo bem? Então, iniciando aqui mais uma aula remota de geografia, né? E agora com a novidade, né? Estamos utilizando agora as páginas do nosso livro. Finalmente eu consegui ter acesso às páginas do livro, né? Porque os slides eles estavam dando muito trabalho, né? Às vezes tinha que passar até altas horas elaborando os slides. E agora eu consegui as páginas do livro, fica mais fácil para mim, ok? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é apresentando o continente americano. Então, nós vamos falar sobre o continente americano, certo? Eu vou reduzir um pouquinho aqui a minha imagem, deixar aqui para não atrapalhar muito. E esse assunto ele inicia aí na página 72, né? 72 do nosso livro. Vocês estão vendo aí de início o planisfério mundial, né? O mapa do mundo, destacando aí no centro a América, né? Ou continente americano, está na cor laranja. Então, pessoal, o continente americano é um dos 6 continentes que existe no mundo, né? E ele é o segundo maior, certo? Só perde em tamanho para o continente asiático, né? Para a Ásia. E é um dos continentes mais extensos no sentido norte-sul. Então, por ser um continente muito grande, ele também é regionalizado, ou seja, ele é dividido em regiões, né? Vamos saber quais são essas regionalizações da América, do continente americano, aí na página 73. A primeira forma de regionalização, pessoal, do continente americano é a regionalização física, né? A regionalização no sentido norte-sul, onde nós temos o continente americano dividido em 3 partes, né? A América do Norte, a América Central e a América do Sul. A América do Norte, que está na cor amarela, é formada por 3 países, o Canadá, os Estados Unidos e o México. A América Central é formada aproximadamente aí por uns 10 países, né? Entre eles Nicarágua, Panamá, Cuba, entre outros. E a América do Sul é formado em torno de 12 países, entre eles o Brasil, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, entre outros. Ok? Então essa é a regionalização, é a divisão regional da América mais conhecida, certo? Muitas pessoas até confundem, acham que são 3 Américas, são 3 continentes, mas não é, é apenas um continente, só que ele é regionalizado, é dividido em 3 regiões ou em 3 partes. Há uma outra divisão regional muito conhecida também, é a divisão que leva em consideração os fatores histórico-cultural, né? Ou fatores histórico-culturais, mas também fatores sociais e econômicos, que é justamente a divisão do continente americano em 2 partes ou 2 regiões, que seriam a América anglo-saxônica, que está na cor rosa aí nesse mapa do lado esquerdo, né? E a América Latina, que está aí na cor amarela. Então, a América anglo-saxônica, certo? É formada apenas por 2 países, o Canadá e os Estados Unidos. E todo o resto do continente americano compõe a América Latina. Qual a diferença, professor? Quais são as diferenças entre a América anglo-saxônica e a América Latina? Basicamente, está relacionado, em primeiro lugar, à língua ou às línguas faladas, os idiomas falados
nos países do continente americano. Então, por exemplo, a América anglo-saxônica, que é formada pelos Estados Unidos e pelo Canadá, são países que falam o inglês, né, como língua predominante. E o inglês é uma língua de origem anglo-saxônica. A língua anglo-saxônica é uma língua muito antiga, falada na Europa, que deu origem a outras línguas modernas, entre elas o inglês, né? O inglês, o holandês, o alemão. E essas línguas são chamadas línguas anglo-saxônicas, que têm a origem antiga da antiga língua anglo-saxônica, certo? Já os países que fazem parte da América Latina, eles falam línguas de origem latina. O latim é uma língua antiga também, que não existe mais, não é mais falada, mas que deu origem a algumas línguas modernas, as línguas que são faladas atualmente, como o português, o espanhol, o italiano, o francês e o romeno. Então, os países da América que falam línguas latinas ou neolatinas, né, como principalmente português e espanhol, são classificados como países da América Latina, certo? Então, essa é a primeira diferença. A América anglo-saxônica, países que falam línguas de origem anglo-saxônica, no caso aqui, inglês. E a América Latina, formada por países que falam línguas latinas, no caso, português e o espanhol. Porém, essa não é a única diferença entre a América Latina e a América anglo-saxônica. Também tem a questão social e econômica. Por exemplo, os países que formam a América anglo-saxônica, na cor rosa, né, Estados Unidos e Canadá, são países ricos e desenvolvidos, economia desenvolvida, certo? Já os países que formam a América Latina são países mais pobres, países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? Como o caso aqui, o Brasil. O Brasil é classificado hoje, atualmente, como um país em desenvolvimento ou emergente, juntamente com o México e a Argentina. Ok? Então, basicamente, essas são as diferenças entre a América anglo-saxônica e a América Latina. Ok, pessoal? Então, aí vocês estão vendo algumas características dos povos, né, que habitam o continente americano. Ok? Vamos passando aqui. Organização e integração. Então, aqui na página 76, vai falar um pouco sobre a integração do continente americano. Aqui vai falar mais sobre os blocos econômicos, certo? O que são blocos econômicos, professores? Os blocos econômicos são associações de países, certo? São associações de países de um determinado continente ou de uma determinada região de um continente. Esses países se unem com alguns objetivos em comuns, entre eles facilitar as transações comerciais, certo? Então é um interesse mais econômico. Então, no continente americano nós temos alguns blocos econômicos, certo? Como a Associação Latino-Americana de Integração, a LAD, a União de Nações Sul-Americanas, UNASUL, né? E temos alguns tratados, Tratado de Livre Comércio da América do Norte, que é o NAFTA, que reúne Canadá, Estados Unidos e México, e o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, que é um bloco econômico que reúne Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. E temos também a Comunidade Andina e outros blocos que vocês podem perceber aí, certo? Comunidade do Caribe, que é o CARICOM,
Mercado Comum Centro-Americano, a MCCA, né? Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, e por isso vai. São vários blocos e associações de países que foram criados no continente americano, envolvendo alguns países, principalmente com interesses econômicos, facilitar as transações econômicas entre esses países e também para se fortalecer com possíveis transações, negociações com outros países de outras regiões, de outros continentes. Ok, pessoal? Então, o nosso assunto de hoje vai até aqui na página 77, certo? Então, em resumo, basicamente é isso. O exercício eu não vou colocar aqui para vocês, certo? Eu estarei postando o exercício diretamente no WhatsApp, certo? Você assiste esse vídeo aqui e logo abaixo eu estarei postando as questões do exercício que vocês vão copiar e responder, certo? Por esse vídeo e também pelo livro. Leia o livro também, ok, pessoal? Então, por hoje é só. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.